Fala, galera do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Matheus, Camila. E hoje vamos falar aí pra você que tem dúvida, pra você que tá chegando no Espiritismo agora, ou pra você que já tá aí, mas ainda não chegou nesse ponto, nunca trabalhou num grupo mediúnico, o que que acontece no grupo mediúnico? Você sabe? Se você sabe, já deixa aí, já fala, coloca aí nos comentários pra ver se você sabe mesmo, né? Mas caso você não saiba, ou caso você ainda tenha dúvidas, fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Roda a vinheta. Então, Camila, grupo mediúnico, você já participou de grupo mediúnico? Já. Já. Mas educação, já. Era educação, Educação. É, educação. Mas a educação mediúnica, pelo menos aqui na comunhão onde a gente tá, ela já é basicamente o grupo mediúnico, né? A questão é que tem gente ali que é titular, vamos dizer assim, e a galera que tá E aprendendo. eles Né? dizem que a espiritualidade seleciona, assim, espíritos que estão em Sim. sofrimento, mas não tanto, assim, porque a gente tá começando, tá ali entendendo ainda o que tá acontecendo. Exato. E assim, tem vários grupos mediúnicos, vários jeitos diferentes. A gente vai falar aqui no geral o que a maioria deles fazem, mas lembrando aí, né, que existem particularidades de que cada grupo faz, qual o objetivo de cada grupo, como é que funciona cada centro, então varia um pouco, né? Mas, no geral, como é que funcionava? Vamos, já que você estava de educação, como é que funcionava no seu grupo lá? Bom, a gente teve aula antes, teve que fazer o curso, né, que é... Como é que chama aqui na comunhão mesmo? Educação da mediunidade. Educação da mediunidade, então. Então, a gente teve que fazer esse curso para entender, primeiro, para chegar lá na hora da prática, já sabendo toda a proteção que tinha. Então, eles explicam pra gente que a sala não é só o que os nossos olhos materiais estão vendo, mas ela tem várias dimensões, vamos dizer assim, e tem todo um preparo, assim como as salas de passe, por exemplo, onde são várias camadas, não é qualquer espírito que consegue adentrar, penetrar. Só tem que ter permissão da espiritualidade. Eles fazem toda uma limpeza ali também dos miasmas e tudo mais, para que seja um ambiente propício para os trabalhos acontecerem. Dizem que até os nossos lugares estão marcados, então as nossas cadeiras, a gente sempre senta nas mesmas, justamente porque também elas são preparadas de acordo com a mediunidade de cada médium. E então, tem que ter pontualidade, muito importante, justamente porque os espíritos estão ali pra trabalhar, e aí a gente agora quer? Não. E chegou atrasado, a porta vai estar trancada, não entra mais. Não, é uma questão de respeito, né, gente? Porque Também. assim, você tem um combinado com um grupo de pessoas, é um combinado fixo ainda, se não é nem um combinado assim esporádico, é um combinado fixo, toda semana tem. Vamos tentar vamos combinar que o mínimo que a gente tem que fazer é chegar na hora, né? Exato. Como tudo na vida, né? Todos os compromissos nas mais diversas áreas, o que se espera, né, de qualquer profissional é isso. E não deixa de ser um trabalho. Então, pontualidade. E primeiro tem um momento em que a gente vai fazer uma leitura edificante para elevar a sintonia do ambiente. Tem até o estudo, porque como eu ainda estava nessa parte da educação, então tinha um estudo também, que a gente não para de estudar nunca, para depois começar os trabalhos. Então, a gente já estava, assim, mais equilibrado, vamos dizer assim. No meu caso, eu era psicofônica, né? Então, eu estava ali... a psicofonia é uma mediunidade onde a gente fala... Os espíritos falam através de nós. E a gente tem as sensações que os espíritos têm. E são irmãos que chegam, são selecionados pela espiritualidade e... Simultaneamente, cada médium vai estar recebendo um irmão diferente e sempre vai ter um dialogador ao lado, que é um facilitador, tem os mais variados nomes, né? Que são os que vão conversar com os espíritos. E tentar orientar ali, trazer uma mensagem também edificante, estimular para o perdão, para o amor e ajudar a ouvir aquele espírito. Por quê? Porque num grupo mediúnico a gente recebe irmãos que estão em sofrimento, desencarnaram, às vezes nem sabem que estão desencarnados, ou então sabem, mas estão ali remoendo alguma questão, ou enfim, algum sentimento que mantém eles presos e eles não conseguem continuar. E tudo que a equipe espiritual quer é que eles, porque nós ali somos como intermediários, justamente por ainda estarmos na carne, a gente consegue ter um acesso mais fácil a eles do que a própria espiritualidade. Eles poderiam fazer sem nós, mas eles também nos dão essa grata oportunidade de servir. E aí, a gente, então, o dialogador conversa com os espíritos através dos médiuns para
conscientizar um pouco, entender, acolher. Então, assim, não deixa de ser um atendimento fraterno também, só que para os espíritos. Não, tem uma proteção muito grande dos espíritos em relação a todos os trabalhadores do grupo, então não precisa ter medo. Ali a gente também começa a trabalhar toda a nossa empatia, o nosso olhar sobre o outro. Um problema que a gente vê muito é que às vezes a gente consegue ter uma ternura excessiva com os espíritos, mas aí na vida real com os encarnados... Entendeu? Sim. Aí já não é assim, né? Que coisa, não? É uma coisa que a gente precisa melhorar. Sim. Mas assim, nada de espetacular acontece, né? Porque o pessoal fica achando que a gente tá evocando o espírito pra ficar perguntando coisas que a gente tá curioso, ou pra falar de assuntos pessoais, nada disso. Quem seleciona os espíritos que vão aparecer é a espiritualidade. Às vezes não aparece, por exemplo, um médium pode ficar ali à disposição e simplesmente não receber nenhuma mensagem, seja porque ele não conseguiu se conectar ou porque realmente não era pra ser. Então, a gente não escolhe, né? Isso que tem que ficar muito claro. A duração, agora eu não me lembro quanto era, mas eu acho que era 1h30, mais ou menos. No meu, se eu não me engano, era 1h30, mas eu não lembro se era 1h30, meia hora de estudo e 1 hora de sessão. Isso. Ou se eram 2 horas com meia hora de estudo e 1h30 de sessão. Mas eu acho que era 1h30, meia hora de estudo e 1 hora de sessão, né? E aí tem um horário pra finalizar, onde eles já vão avisando, assim, a gente. Depois a gente faz uma prece no final. E quando sai de lá, ninguém comenta absolutamente nada sobre o que aconteceu com a família, com amigos, com ninguém. É sigilo absoluto. Até alguns médiuns, depois de um tempo, nem lembram. Isso acontecia comigo. Assim que acabava, eu lembrava, mas depois eu esquecia completamente. E também porque é respeitar, né? A história do outro, o sentimento do outro. A gente não é instruído desde o início a fazer isso. Então, é um trabalho, assim, muito bonito, que eu, desde o início, quando eu entrei na comunhão, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar em grupo mediúnico. Inclusive, sei que um dia eu vou ter que voltar, mas no momento eu estou de férias da espiritualidade para me dedicar a outros trabalhos. Sim. Me fala aí da sua experiência. Muito parecido com a sua. A diferença é que eu sou a famosa pedrinha, né? Eu não tenho nenhuma mediunidade latente, assim. Quer dizer, tem pessoas que dizem o contrário, mas enfim... não, mas mesmo a trajetória, né, que a gente sempre tem que fazer um estudo antes de ir pro grupo, né, então aqui na época, né, hoje em dia já mudou um pouquinho, a gente fazia 2 fasezinhas, né, e depois a gente ia pro grupo. Você falou bastante da parte, vamos dizer também, eu diria um pouco mais da parte espiritual, não necessariamente do físico, como eu sou mais a pedrinha que eu ficava mais ali na sala... eu vou falar um pouco mais do físico também, pra galera que tá na dúvida, assim, que tipo, pensa, mas como é que funciona essa conexão? Vocês fazem, tipo, rituais, músicas, não sei o quê. Não, calma. Então, eu fiz o estudo, aí fui pro grupo. Pessoas como eu, que não tem nenhuma mediunidade latente ainda, a gente fica numa posição de sustentação mediúnica. Ou seja, qual é o nosso trabalho ali? A gente ficar em prece, orando e tentando manter a vibração do ambiente elevada. Então, orando para aqueles espíritos que estão sendo atendidos, orando pelos médios, orando pelo grupo, orando pelas pessoas em volta, orando, mantendo os pensamentos lá em cima, né? E, assim, no aprendizado, a gente também sempre fica atento, né? Quando a gente tá aprendendo, a gente fica atento se a gente tem algum tipo de sensação diferenciada, que daí é ali que você começa a ver se você tem algum tipo de mediunidade a ser desenvolvido ou não. No meu caso, não veio nada particularmente né? Eu só ficava orando ali mesmo. Mas tem gente que fala que veio depois de 2 anos. Não, mas eu ia chegar nesse ponto. Pra mim, naquele momento, não veio nada. Depois eu cheguei a ter alguns episódios, né, isolados, mas eu também não sou aquela pessoa que, frequenta o grupo mediúnico continuamente mais. Hoje em dia eu não estou atuando em grupo mediúnico, eu só vou em grupo de tratamento. Como paciente mesmo, né? E, enfim, aí... Como é que funciona a parte física, né? Que é a dúvida que muitas pessoas têm. Basicamente, se você for entrar no grupo mediúnico, que você for visitar, aqui na comunhão a gente tinha essa possibilidade. Mas só para os estudantes. Exatamente. Quando você estava na última fase de estudo, você podia, eles passar uma listinha lá e falava, escolhe um dia, um horário, um grupo que você quer visitar, que daí nesse dia você vai lá, chega no horário certinho, porque você, como estudante também, se você não chegar na hora, eles não vão abrir para você. Você senta numa cadeira e você só vê a sessão. Inclusive, eles orientam, não fecha os olhos, não tenta se conectar no nada, você tá aqui para observar e para aprender. E se você fosse uma dessas pessoas, o que você ia ver? A gente chega, 1h30, no horário marcado, né, antes de começar ali. Geralmente é bom você tentar chegar uns 5, 10 minutinhos antes, principalmente se você tá vindo de algum trabalho, alguma coisa assim, porque para dar uma acalmada, né? Sim. Aí a gente faz leitura de harmonização, então é bem parecido com o Evangelho no Lar. Quem faz o Evangelho no Lar
sessão mediúnica é quase a mesma coisa, a diferença é que o evangelho no lar acabou, o evangelho no lar, o estudo ali, a gente acaba o evangelho, aqui a gente prossegue para a sessão. Mas a gente pega, lê os livros para harmonização e geralmente cada grupo escolhe uma obra para estudar durante um período, né? Então a gente fazia o estudo dessa obra durante meia hora e acabou, né, esse estudo, a gente partia para a sessão mediúnica em si. E basicamente é um monte de gente sentada falando. E tem umas pessoas escrevendo e tem outras pessoas desenhando. É isso, se você for olhar com os olhos puramente materiais, é isso. Tem gente desdobrando, que parece que tá dormindo. Isso, você olha e parece que tem um dormindo ali, tem outro escrevendo ali, um tá desenhando, o outro tá falando, o outro tá ouvindo, o outro tá conversando com o outro. Ou tá chorando. Tem um outro chorando. Parece que, assim, você tá numa sala de aula meio caótica, assim, Mas todo mundo tem controle, assim, não tem ninguém levantando, exato. batendo nos outros, coisa do tipo. Parece meio bagunçado pra quem tá olhando de fora, mas pra quem tá dentro, tá tudo sob os controles ali. Inclusive, por exemplo, a questão, né, dos médios psicofônicos, no meu grupo tinha isso, não sei se no seu tinha, que, por exemplo, você, né, tá manifestando e a outra pessoa tá manifestando. Dependendo da quantidade de dialogadores que tivessem, os médios psicofônicos já estavam orientados. Só tem 2 dialogadores. Então, se tiver 2 pessoas sendo atendidas, se vier algo para você pede para esperar. E mantém esperando. E a pessoa se controla ali para não ter... Óbvio, às vezes acontece de, né, principalmente grupo de educação, né, da pessoa não conseguir, né, se conter ali. Mas também não rola de pessoa levantar e, né. Casos isolados acontecem, mas não é algo que acontece sempre. Então... tem uma ordem, tem uma organização toda bonitinha. E eu acho que é importante a gente falar também que os espíritos, eles muitas vezes conseguem saber o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, sabem quando é genuíno. E então, não adianta ele fingir, né, que tá com boa vontade, se por dentro tá pensando mal do espírito. Então, às vezes ele sabe detalhes da vida da pessoa, né, por exemplo, daquele dialogador. Ele pode usar isso contra o dialogador se ele sentir que o dialogador tá tentando humilhá-lo, mesmo que em pensamento. Então, ali é um constante exercício pra gente também controlar desde o âmago do nosso ser, os nossos sentimentos em relação ao próximo. Até algo que tem que se tomar cuidado, porque a gente tem que lembrar que o nosso pensamento pra gente encarnado não é algo, né, aparente, mas pros espíritos é. Então, já vi acontecer questões de você, às vezes a pessoa tá ali meio que fora, perdeu a concentração, tá pensando em outras coisas, e daí algum espírito tá se manifestando falar, cara, aquele cara ali não tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aquele momento você realmente tá exposto, de certa forma, também. E não só os médiums ostensivos, os pessoal da sustentação também. Então, isso é bem importante. Porque às vezes tá ali na prece e distrai, né? Exatamente. Até pra prestar atenção em algum atendimento. Pode acontecer também. E outra coisa é que quando a gente começa a trabalhar num grupo mediúnico, todas as manifestações ficam meio que reservadas para acontecerem lá por parte da espiritualidade. Então, é um tipo de proteção. Para que na rua, no nosso dia a dia, na nossa vida lá fora, a gente não tenha intervenções e nem seja prejudicado por causa da mediunidade. Então, muitas vezes, médiums acabam tendo várias situações chatas na vida porque não estão trabalhando. E é um chamado, tipo, venha trabalhar, você é necessário. Quando isso acontecer, a paz vai reinar lá fora. Você vai ter um controle maior da sua mediunidade lá fora também, né? E a própria espiritualidade vai te ajudar bloqueando isso para que aconteça no grupo. E depois que acaba a sessão, você não leva o espírito com você, não tem nenhum risco nesse sentido. Só que também eles alertam a gente para não ficar pensando nisso toda hora, porque senão a gente cria realmente um elo, né? Então, assim, a gente deixa o trabalho ali, reza ali naquele momento, no final a gente vai orar por todos aqueles irmãos, mas a gente vai embora e segue a nossa vida. Se esse irmão vier à nossa mente, rezar por ele novamente, né? Por isso que a gente chama de sessão, né? Ela tem um horário pra começar, ela tem um horário pra acabar, acabou. Não fique pensando a respeito, né? Siga sua vida em frente. Semana que vem tem outra. E tem os mais variados grupos, porque tem grupo, por exemplo, que o encarnado que procura o centro porque tá sentindo uma presença ou acha que pode ter algum tipo, sei lá, de obsessor ou companhia espiritual, aparece ali e às vezes ele vai estar participando da sessão, sentadinho ali numa cadeira, por exemplo, e vai ver a manifestação acontecer. Às vezes ele entra, depois ele sai, a manifestação acontece depois que ele já saiu. E tem os grupos fechados que são para atender realmente os desencarnados sem ter tido o comparecimento, né, do encarnado diretamente aqui. Inclusive nomes que são enviados no site da comunhão, né, pedindo esse tratamento, o tratamento à distância, todas essas coisas. Então as funções são muito variadas. A gente tem que pensar que o grupo mediúnico, ele é quase que fosse uma sessão de comunicação, né? É como se você tá ali, tem horários, tem pontos e grupos diferentes
que cada um tem a função de comunicar com um objetivo diferente. Então, é como se você tivesse várias... vou dar um exemplo bem estranho, mas tudo bem. É tipo como se você tivesse várias secretárias eletrônicas, vamos dizer assim, de telefone. E daí, cada uma está responsável por te indicar algum tipo de serviço. Sim. No caso aqui, né, quando você está em grupos mediúnicos, tem grupos mediúnicos que tem focos específicos, né? Sim. Então, tem grupos mediúnicos que tem foco em resgate de desencarnados, tem grupos mediúnicos que tem foco em auxílio aos encarnados, então, que é o caso que você falou, a pessoa vai, ela fica um tempinho, ela vai embora, e aí a gente atende os desencarnados que tinham algum tipo de vínculo ali de com aquela pessoa. tratamento. Grupos de tratamento. Então, os grupos são, né, variadíssimos e cada um tem suas funções. Mas todos eles também, de certa forma, funcionam nessa mesma estrutura, né? De, tem um estudo, tem uma sala, tem uma ambientação, tem os médios, eles não são pessoas que estão vindo ali sem nenhum tipo de instrução, é todo mundo instruído, tem regras, tem... né, situações de conduta e tudo mais, né? É isso. Eu trouxe até a questão 910 aqui do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou assim, ó. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Ou seja, todos esses sentimentos nossos que ainda precisam ser melhorados, né? Que são essas que tem mais a ver com o nosso lado animalesco, por isso paixões. Aí eles responderam, se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Então, tem espíritos que têm essa missão de nos auxiliar e eles não estão dizendo aqui que é errado, né, pedir essa assistência. Então, a gente pode ver que os espíritos não só assistem no nosso dia a dia, mas também dentro das reuniões mediúnicas, porque aqui ele não está especificando aonde, como se isso acontecesse a todo momento aqui enquanto encarnados, inclusive dentro dos grupos mediúnicos. E mais uma questão, que é a 935... que diz assim, que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação, ou seja, como se fosse algo errado, né? A gente vai lá para a época de Moisés, vai ver que naquela época precisou ser proibido, porque as pessoas estavam usando essa comunicação justamente para os interesses próprios, e queriam saber se ia ser um bom ano de colheita, se deveriam casar com ciclano, com fulano, enfim, coisas supérfluas. E aí eles dizem assim, não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. E aí o Kardec vai fazer um pequeno comentário. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona um meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, aproximamo-nos de nós, eles estão ao nosso lado, ouvem-nos e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, testemunham-nos sua afeição e seu contentamento que experimentam com a nossa lembrança. É, para nós, uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de que, por nossa vez, a eles vamos nos reunir. E aqui Kardec vai falar muito dessa evocação para os parentes, para os amigos, porque na época dele isso estava acontecendo bastante, justamente porque ele estava criando, né, ali a codificação, e isso era comum justamente para trazer a mensagem dos espíritos, mostrar também esses laços que não se desfazem. Não é algo que a gente continua colocando em prática, no sentido de que, pelo menos aqui na comunhão, não tem nenhum lugar onde você chega e peça, eu quero uma carta do meu pai, da minha mãe. Tem alguns centros que eu conheço que ainda fazem, mas é aquela questão também, eles não falam que é uma questão de, você vai vir aqui toda semana pedir, não, eles falam, cara, se você um dia se sentir desamparado, você tá orando pra esse parente e tudo, e você quiser vir, tudo bem, não tem um problema. A questão é que você não pode ficar ali colocando uma expectativa e também criando um certo tipo de... porque acaba que vira uma obsessão, né? E dá uma certeza, né? De que vai acontecer. Exato. Porque o telefone toca de lá pra cá. Exato. Então, não é como se a pessoa falasse, não, a gente vai garantir que você... Não, se isso vem algo aparecendo na sua mente, porque às vezes pode até ser uma intuição também, né? Sim. Então, a pessoa vem e vê o que pode ser feito a respeito. Não é assim, eu vou vir aqui,
te arranjar uma carta de parente, não. Sim. Eu vou vir aqui para tentar te ajudar. Caso seu parente venha se manifestar, a gente faz a carta e te entrega, né? E pelo menos aqui na comunhão, porque assim, né? Por exemplo, o conhecimento que eu tenho é da minha vivência aqui na comunhão, que é o centro que eu... E a maioria dos centros também não tem justamente por essa questão. A gente às vezes abusa, né? Então, pra não ficar uma coisa egoísta também, né? Exato. A gente tá trabalhando pelo próximo, por irmãos que estão em sofrimento, independente de quem sejam. Já aconteceu de, num grupo mediúnico, se manifestar um parente de um dos integrantes. Mas, assim, não foi proposital, né? E essa não era a intenção por trás. Tem casos e casos, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado com parcimônia, como falou, tem que ter o respeito com aquela evocação, né, que ele coloca ali, com aquela comunicação sempre tem que ser respeitosa, dos dois lados, né? E acontece, assim, quando é pra ser, a pessoa recebe uma carta do nada, alguém chega e fala assim, ó, fulano pediu pra te falar, sabe, uma pessoa que é médium, né, fulano pediu pra te falar. Então, assim, quando é pra chegar, a espiritualidade dá um jeito também, né? Não vai ser só a questão da intuição de, vou procurar um centro pra isso. Exato. Pode chegar de outras maneiras também, mas que a gente saiba que os grupos mediúnicos vão muito além disso, é de assistência geral, né? Exato. E não só desses interesses, assim, de contatos com pessoas que já foram próximas nossas. E acho que pra fechar aí, pra gente já que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, a gente já deixar algumas recomendações, a gente deixou aqui separado que no livro dos médiuns, pra quem quiser entender um pouco mais como é que funciona, tá no capítulo 29, tem das reuniões e das sociedades espíritas, depois dá uma olhada lá no livro dos médiuns, e a gente também, né, tava falando aqui nos bastidores, né, do livro Diálogo com as Sombras, que é um livro top excelente. Esse livro, gente, apenas leiam. Exato, esse foi um dos livros que passaram pra mim, pelo menos pra mim também, no curso. No meu curso, então, é muito recomendado, que ele é quase, assim, um manual de como é que funciona o grupo mediúnico, como é que tem que agir e tudo mais, então, fica aí a indicação de leitura. Se você gostou, né, claramente deixe seu like por favor. E qualquer dúvida também deixa seu comentário aí e estamos aí, caso qualquer coisa a gente faz um parte 2 para responder as perguntas de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.